O rio que você está vendo aqui ao meu lado se chama o rio Chanai Timpishka. Chanai Timpishka, você vai ver que está saindo fumaça dele. Isso é porque esse rio ferve, ele chega a temperaturas aí na casa dos 90, 95, 99 graus a partir de geysers térmicos que ficam ali no fundo. Olha, é a metáfora perfeita, porque se a gente fala de uma coisa que parece naturalmente estar em ebulição e naturalmente está fervendo, na sequência vamos desdobrar as palavras, vamos desdobrar a matéria a respeito das eleições no Peru. O segundo turno aconteceu, a votação ontem, a contagem acontece ainda hoje. Agora está na casa dos 94% e ferozmente disputada. Aqui você vê então Roberto Sanches, à esquerda, passando de 50%, e Keiko Fujimori, com um pouco menos, 49,959%. A coisa oscila, Keiko começou o dia na frente nessa eleição e gradualmente, ao longo do dia, conforme a apuração seguiu, o seu número foi diminuindo. É um cenário de ampla instabilidade. A contagem oficial é divulgada pela ONPE, significa Escritório Nacional de Processos Eleitorais. Isso é a situação com 94% das atas processadas no segundo turno. A gente vai, como eu disse, ter atualizações ao longo do segmento. Estamos aguardando ainda o final dessa contagem, que pode não sair hoje, a depender da velocidade do que acontecer. A gente vai passar pelos detalhes a respeito disso. Aí se vê então Keiko Fujimori e Roberto Sanches. Oscilação ao longo das apurações, mas vale a pena a gente pontuar também o que repercute internacionalmente e dentro do Peru sobre a tendência quanto à margem entre os dois candidatos. Tem uma tendência de redução da diferença entre os dois, que se mantém à média que novas atas vão sendo processadas. Sanches começou na frente, foi ultrapassado por Keiko, ela permaneceu na frente durante uma parte grande da apuração e agora está atrás de novo do seu oponente. Teve até uma apuração que foi feita de forma preliminar e os dois ficaram com um empate técnico, então agora essa contagem é o que vai definir de fato o que acontece na sequência do voto. Mais votos vêm agora de regiões remotas, áreas rurais e seções do interior, com variações regionais, onde Sanches teria mais vantagem. Esse é o momento e, como eu disse, conforme os votos forem entrando, a gente pode ter mais detalhes para ampliar essa apuração. Para entender um pouco mais sobre isso, aqui a gente tem o que vem do jornal El Comercio, que é um dos principais jornais do Peru, e que pontua também a respeito do assunto, falando que existem problemas logísticos que podem dificultar essa contagem e que, esses problemas foram registrados ao longo do dia da votação, então pode demorar mais para todas as cédulas chegarem. Enquanto na política latino-americana a desconfiança quanto a eleições teve uma tendência de alta ao longo dos últimos anos, vale a pena dizer que tanto Keiko Fujimori quanto Roberto Sanches se disseram dispostos a aceitar o resultado das eleições. Keiko disse: qualquer que for o resultado das eleições, nós aceitaremos. A gente teve eles se dirigindo ontem à noite após o que eles chamam de apuração rápida, que é uma apuração preliminar, como eu disse, ficou em empate técnico. Foi então que Keiko disse que reconheceria qualquer que fosse o resultado das eleições. Bem, nisso eu quero entender com vocês, agora que a gente tem o contexto do que acontece hoje, o contexto mais amplo que existe por detrás dessa eleição. Na introdução do programa eu falava que era uma que envolvia não só fatores internos do Peru, apesar de que, claro, também, e lá se vive uma crise institucional tremenda, um perfil prolongado. É uma sequência de crise política depois de crise política. Tem uma apuração aqui, o Igor Yuan estava realizando essa apuração da matéria. Então, olha só a questão da instabilidade institucional no Peru, que vem à tona com o repórter. Keiko Fujimori e Roberto Sanches, somados, não ultrapassaram 30% dos votos no primeiro turno, num cenário político de ampla fragmentação. E não é para menos, tem uma relação muito tensionada entre o Executivo e o Congresso, que também é entendido como um dos fatores pela rotatividade dos governos. Lá no Peru é um dos países mais fáceis que há no mundo para fazer qualquer tipo de remoção de presidente. Eles têm votos de incapacitação moral, votos onde basicamente uma maioria no parlamento acaba trocando o presidente. Keiko Fujimori é a direitista que vem por um partido que é consolidado no campo da direita e tem o eco de Alberto Fujimori, o seu pai que na década de 1990 fez uma guerra brutal contra a guerrilha comunista Sendero Luminoso. E quando se fala sobre crime organizado e sobre uma tendência geopolítica na América Latina onde o alinhamento ou não a Trump parece ser definitivo, ela é o candidato que seguiria a onda de outros governos pela região em termos de linha dura contra o crime organizado e alinhamento a Washington. A trajetória política herdada, como não poderia deixar de ser, de Alberto Fujimori, o polêmico ex-presidente do país.
e ela agora parece estar em uma presença recorrente em segundos turnos presidenciais. 2011, 2016 e 2021, na última eleição presidencial, em todas perdeu por margens estreitas. Os adversários eram o Jean Tomala, Pedro Pablo Kuczynski e o Pedro Castillo. Sanches, por outro lado, vem com uma coalizão à esquerda, com apoio forte em regiões andinas, regiões rurais, e tem até promessa de tentar livrar da cadeia o Pedro Castillo, que foi eleito em 2021 para ser presidente do Peru, ficou um ano no cargo, depois teve escândalo atrás de escândalo, se refugiou numa embaixada no México, na embaixada do México, no Peru, e eventualmente acabou sendo detido. Nesse mandato foram então, desde 2021, 5 presidentes, em coisa de 4 para 5 anos, 5 presidentes no Peru. Como eu disse, com esse perfil dos candidatos, existe um cenário agora onde essa fragmentação política e essa relação tensionada com o Congresso são pautas prioritárias para tentar estabilizar o país. E por um lado, isso é o que está em jogo internamente. Por outro lado, existe um aspecto internacional disso, uma importância maior. O Peru foi descrito já como um dos principais países da costa do Pacífico sul-americana, com um papel muito relevante na produção global de cobre, prata, zinco. Eles têm uma posição geográfica que está associada a essa conexão entre a região dos Andes, a região da Amazônia. Então, quando se fala de recursos naturais, a capacidade de exportação em grande escala, os portos na região e a posição estratégica que o Peru tem, ele é um ponto nevrálgico da tensão geopolítica entre China e Estados Unidos. Por outro lado, existe também, claro, a proximidade com o Equador, com o porto de Guayaquil e as rotas do narcotráfico ali. E são 2 pontos-chave para se entender como essa eleição é importante e as consequências que ela pode ter. Para desdobrar os dois, eu começo beliscando pelo lado da geopolítica e falando a respeito da tensão China-Estados Unidos ali, onde a gente tem talvez um dos principais projetos de infraestrutura chinês no momento na região. Um instante, por favor, quero garantir que a gente esteja com a apuração atualizada, quero garantir que se já houve algo a mais em termos das atas do Peru, conforme a gente está aqui. Muito bem, mesmo dado que a gente tinha agora há pouco, estamos com 94,42% dos votos apurados. Sanches supera no momento Keiko Fujimori, 50,05% para o esquerdista Sanches versus 49,95% para a direitista Keiko Fujimori. Esse é o cenário do momento, conforme aguarda-se ainda os últimos votos a serem apurados e pode ser que se tenha que aguardar até o último instante com 100% dos votos, porque oscilou isso. Keiko começou o dia na liderança, passando de Sanches, agora volta a estar atrás, então, do esquerdista. Então, a coisa parece ser acirrada até o último momento. Retomando, então, o raciocínio a respeito do assunto. Justamente, o pessoal está falando, ontem a Keiko estava com 5,5% de vantagem. Hoje vieram os votos também das regiões andinas e agora vem votos do exterior também. Então agora a margem é muito estreita e, como se falou, apesar de ter uma grande desconfiança eleitoral em termos gerais na América Latina que cresceu nos últimos anos, Keiko disse que aceitaria o resultado das eleições qualquer que fosse. Vou voltar aqui com os 2 pontos que eu destacava. A questão dos chamados narcoestados e do Peru como uma rota do narcotráfico, fazer esse ponto depois e retomar aqui sobre a questão de tensão geopolítica. 2 fatores internacionais que tornam essa eleição profundamente relevante, não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos e para a tendência na região de forma mais ampla. Então, voltando, primeiro a questão do ponto da geopolítica. Atualmente, a construção e a expansão de um porto chamado Chancai, não Xangai da China, Chancai com C, C-H-A-N-C-A-Y, é profundamente relacionado a investimentos estrangeiros e tem um processo lá em larga escala agora, envolvendo na prática, monopólio de uma empresa chamada COSCO Shipping chinesa para operar esse porto. Esse porto é crítico porque ia ampliar as rotas comerciais não só do Peru, mas de toda a América Latina para o mercado asiático. Vocês talvez já tenham ouvido falar de uma obra de infraestrutura do corredor bioamazônico ou bioceânico, que levaria então, por exemplo, uma conexão da Amazônia brasileira até o porto de Chancai, no Peru, e poderia contribuir com a exportação de minério de ferro para a China. Essa é uma obra que é crítica para os interesses do Partido Comunista Chinês por uma série de motivos, entre eles a redução de custo de logística, mas o principal provavelmente é evitar a passagem do Canal do Panamá, que atualmente é um ponto de discussão, assim, mastodôntico, hiperbólico,
entre China e Estados Unidos. Já no início do governo Trump, uma das primeiras medidas na política externa foi pressionar por menos influência chinesa no Canal do Panamá, com o medo de que, em uma eventual crise internacional, o Partido Comunista Chinês pudesse fazer algum tipo de sabotagem e atravancar a passagem de navios americanos no canal. Esse corredor, em tese, geraria um cenário onde a China teria uma possibilidade de pressionar países latino-americanos para que, numa crise, continuassem exportando para a China ou não interrompessem o comércio, não interrompessem laços comuns devido à tensão no Canal do Panamá, certo? Preocupações quanto a esse porto de Xangai se ampliaram, inclusive com publicações da administração americana. Quando um processo eventualmente foi aberto, houve uma discussão quanto às concessões do porto, mas basicamente havia um cenário, e há ainda um cenário, onde, seguindo adiante, praticamente pode existir um monopólio de operação do porto pela COSCO Shipping, essa empresa chinesa, como eu disse, que tem um agravante quando se fala da perspectiva dos Estados Unidos. A COSCO Shipping é considerada uma ameaça de segurança nacional pelos Estados Unidos, está na lista de empresas que são consideradas, então, parte do aparato militar chinês pelo governo americano. Mesmo congressistas peruanos já haviam falado anteriormente a respeito do assunto. Isso tem uma série de fatores que podem ser preocupantes. Por exemplo, quando se fala não só sobre o trânsito de carga para a China, vou gerar um cenário hipotético só para esclarecer o que eu estou falando aqui. Às vezes, com um exemplo, a gente consegue navegar melhor. Então, muito dificilmente, se houvesse algum tipo de grande crise no Estreito de Taiwan, algum tipo de grande crise em Taiwan, a gente estaria falando de um cenário completo onde, sei lá, a China pediria para utilizar esse porto para motivos militares e usaria como algum tipo de base para atacar os Estados Unidos. Esse tipo de cenário normalmente parece mais distante, mais hiperbólico, uma coisa mais distanciada da realidade, uma hipótese extrema. Mas o que não é extremo é pensar em um cenário onde, por exemplo, em uma crise no Estreito de Taiwan, a China precise de muito minério de ferro e de outras coisas que são exportadas da América Latina, que podem, em uma estrutura logística, estar num corredor vindo do Brasil ao porto de Xangai, no Peru, ou outros corredores logísticos, lítio, por exemplo, sendo exportado pelo porto de Xangai. E aí pode ser um cenário onde os Estados Unidos não consigam exercer pressão o suficiente para impedir que esses minérios vão à China num momento de conflito. É um exemplo de uma hipótese mais plausível, me parece. Com o Canal do Panamá, como é agora para muito da exportação desses bens, é um cenário muito diferente e é onde existe uma possibilidade de poder de barganha, de alavancagem em negociações muito maior por parte de Washington. A disputa entre Roberto Sanches, por exemplo, que poderia estar mais alinhado ao Partido Comunista Chinês do que a Washington, e Keiko Fujimori, que poderia se juntar a outros direitistas no continente que estão mais próximos de Donald Trump, nos dá a dimensão de como um caso como esse gera interesse na eleição peruana. Isso é um dos pontos. Mas o segundo ponto é a questão de narcotráfico e mesmo a questão do combate ao crime organizado. O Peru, quando se fala das últimas décadas, e quem é mais velho vai lembrar disso, teve uma guerra civil brutal envolvendo a guerrilha comunista Sendero Luminoso de Abimael Guzmán e também o exército peruano durante o governo do pai de Keiko Fujimori, o Alberto Fujimori, aonde foi para cima com o exército para exterminar essencialmente aquela guerrilha comunista que era uma das mais violentas da América Latina, utilizando táticas de terrorismo que afetaram amplamente o país. Posso contar até uma história brevemente a respeito disso, e aqui, não citando apoio a nenhum candidato, claro, uma eleição em outro país, e por princípio o Epoch Times não toma partido político de quem quer que seja. Mas essa história ajuda a gente a ilustrar como isso impactou o psicológico peruano. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez com um cinegrafista peruano, o Manuel. E eu lembro que eu fiquei muito curioso sobre essa situação e eu perguntei para ele sobre o Sendero Luminoso e essa questão da época dos ataques terroristas, e ele disse que houve uma vez que ele chegou na escola e o irmão do professor da escola dele, ele era criança, tinha coisa de 9, 10 anos, o irmão dele havia sido morto num atentado do Sendero Luminoso. Então, quando o Abimael Guzmán foi para a linha dura, muitos peruanos consideravam ele um herói nacional. Tem outros que consideram ele um líder autoritário, então é um líder muito divisivo. Mas, nesse aspecto do Sendero Luminoso, gerou um impacto muito profundo no imaginário popular. Dissidências pequenas do Sendero Luminoso ainda operam no narcotráfico no Peru, mas de forma mais importante, a gente fala de outras organizações criminosas também operando no país. Quando se fala mesmo sobre as guerrilhas colombianas, ou mesmo o alcance grande quando se fala de redes de narcotráfico das facções brasileiras, muita droga que circula no Peru acaba desaguando em redes de tráfico internacional relacionadas a isso, e rotas envolvendo a América do Norte, Europa,
e a Ásia. Então, por aí, a gente também vê outro lado da importância disso. Esse é um momento onde a pressão do governo americano é tremenda quando se fala de rotas de crime organizado. Mesmo com a Operação Shield of the Americas, se viu um cenário onde, por exemplo, a Guatemala e Equador, em operações conjuntas contra grupos criminosos que são considerados terroristas pelos Estados Unidos, mesma categoria na qual agora caem o primeiro comando da capital e o comando vermelho no Brasil. A Argentina também já havia feito esse tipo de designação quanto a facções brasileiras, Paraguai, por aí vai. Então, quando se fala de narcotráfico, a mesma dimensão que a gente trazia a respeito de geopolítica pode também ter um papel nisso, com Keiko Fujimori, aparentemente, pelo histórico do pai e pelo histórico do seu alinhamento político, podendo estar na mesma onda, Bukele, Noboa, e por aí vai, Assura, com operações coordenadas com os Estados Unidos contra o crime organizado. Então, são esses dois pontos centrais que eu traria a respeito do assunto. Vamos ver aqui como é que está a apuração, se a gente tem algum tipo de atualização no momento. Ainda na mesma, 94,42% dos votos apurados, 50,05%, não 50,5%, 0,5% para Roberto Sanches na frente e Keiko Fujimori com 49,95%. Keiko chegou a abrir vantagem, perdeu a vantagem, voltou a estar à frente por curta margem e conforme os votos vão chegando a coisa segue nesse sentido. Como eu falei mais cedo, uma apuração do El Comércio do Peru, então, aqui ao meu lado, fala que por problemas logísticos pode-se esperar que a coisa talvez dure alguns dias até terminar a jornada de votação e a contagem dos votos. Pois é, eu dei o exemplo do rio fervendo no início da reportagem. Dá até para voltar aqui para essa imagem. Quem tiver confuso sobre o que eu estou falando ou estiver ouvindo no rádio, depois volta o vídeo. Para você que está ouvindo por rádio, confere no Epoch Times Brasil, no YouTube. Esse rio fervendo aí, que passa pela Amazônia peruana, chega a 95 graus. E parece que esse estado de ebulição natural é realmente característico aí para o país vizinho. 9 presidentes em 10 anos não é pouca coisa. Até esse mesmo cinegrafista, para encerrar o segmento, ele me falava anteriormente que no Peru eles faziam uma brincadeira de que havia 2 destinos possíveis para um presidente, era a morte ou a cadeia, né? Que teve alguns aí que atentaram contra a própria vida, outros foram sendo detidos consecutivamente. O último aí, que já era interino do interino do interino, apareceu em coisa de arquivos do Epstein. Então, situação escabrosa aí com as presidências peruanas. Senhores, última coisa para a gente fechar aqui o segmento, eu quero trazer um destaque enquanto a gente fala da situação na América Latina. Isso aqui é uma publicação hoje mais cedo de Marco Rubio, secretário de Estado, e já que eu falava sobre as dimensões em termos de geopolítica e narcotráfico que há nessa eleição no Peru, além, claro, da dimensão da própria estabilidade do país, a gente traz mais algo aqui que pode ser uma peça no componente de leitura da pressão americana em termos de narcotráfico e geopolítica na América Latina. Isso é uma publicação mais cedo de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, onde ele falou que a ditadura Murillo Ortega se refere à ditadura na Nicarágua, na América Central, uma ditadura de extrema esquerda que também tem sido amplamente criticada por documentadas violações de direitos humanos aos moldes de Venezuela e Cuba. Ele pontua então que essa ditadura é um inimigo da humanidade e o governo Trump não vai ignorar seus crimes e brutalidade, incluindo o papel singular na morte do líder de oposição Brooklyn Rivera. Hoje o Departamento de Estado tomou passos para impor restrições de visto a mais de 100 autoridades da Nicarágua que continuam a realizar a agenda maligna de Murillo e Ortega. E aqui tem o pronunciamento do Departamento de Estado, então, já foi publicado oficialmente. Sanções a mais de 100 oficiais, que, no contexto político que a gente agora desdobra na América Latina, deixa um fio do novelo a ser puxado, não é? Foi o caso de Maduro na Venezuela, agora a pressão máxima está sobre Cuba, que Trump já disse, depois do Irã vai ser a próxima. Poderia Nicarágua, que completa o trio das piores ditaduras de extrema esquerda no continente, ser a próxima depois ainda de Cuba? Aí já é uma especulação distante, mas a sanção está aí. Para quem está perguntando quem ganhou, a apuração ainda está acontecendo e há relatos de que por problemas logísticos pode durar mais alguns dias, segundo o El Comércio, um dos principais jornais do Peru. No momento, Keiko Fujimori, direitista, atrás por 0,5% de Roberto Sanches, mas o voto, melhor dizendo, atrás por 1 ponto percentual, ela com 49,95%, Roberto Sanches com 50,05%. Mas a apuração tem oscilado ao longo do dia, agora são 94,42% das urnas apuradas, mas com margens tão estreitas, é possível que seja necessário esperar os 100%.
Claro que a gente, como jornalista, quer dar a notícia até o final aqui, mas com o atraso que houve nos votos, não foi possível para agora. A gente vai seguir na programação cobrindo e aguardando o resultado final. A gente não poderia deixar de entrar ao vivo caso, claro, a apuração se concluísse agora. São 90.223 mesas, então sessões eleitorais no país, até agora 94,42% apurado.